Eu tô no olho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu tô com o olho em vocês. Ver se vocês conseguem enxergar aí o forno que eu tô queimando. Esperando, vamos ver. Eu sou meio... Não deu. O forno tá a 1162. Eu tô fazendo uma queima de 1222, um cone 6. Eu tô fazendo uma... Eu ando aos tombos com uma cor. Eu tô tentando fazer um terracota. Aí eu fiz primeiro ele em baixa, deu perfeito. Não fiz em baixa. Eu fiz ele em alta, mas com brilho. Só que agora eu quero um mate. E aí tô no mate e hoje é a última queima. Então eu tô de olho na queima e de olho com vocês. Tudo bem, minha gente? Acho que todos aqui, mas eu vou me identificar porque, né, é de praxe. Eu sou Antonina Berruti, faço pesquisa de cerâmica há uns 30 anos. Comecei brincando, terminei de me aposentei, aí fui fazer outras cositas que eu gostava, que era a arte do fogo, e essa brincadeira faz mais de 30 anos. E eu venho fazendo pesquisa. Primeiro eu comecei em baixa, depois eu me apaixonei pelo vidro e fui pro vidro, fiquei muito tempo no vidro. Depois retorno à cerâmica, porque eu acho que ele é um processo. A cerâmica e o vidro são assim, eles são primos irmãos, eles são irmãos, eles brigam, eles se unem, né? Então eu faço essa pesquisa há bastante tempo, até 1000 graus. Que eu acho que o 1000 graus é para quem está iniciando. Mas tem muita gente que tem anos e anos e só trabalha até 1000 graus, que é com baixa. Baixa é até 1000. Alta, a baixa vai aí depois tem uma medidinha ali, ó, que é de 1000 a 1000, que é a média que eles chamam. Mas esse conceito é muito variado. Por exemplo, na Europa eles não têm esse conceito que nós temos aqui. Ah, então assim, cada um tem um conceito, cada um tem uma escola. Então se cada um tem uma escola, nós vamos ter assim, às vezes muitas divergências, mas também às vezes não muitas divergências. Uma vez eu queimo quanto é que é um biscoito? Qual é o certo de um biscoito? Quem tem que saber quem é o certo do biscoito sou eu. Eu tenho o meu conceito. E assim vai. Então assim, ó, eu comecei agora assim, desenvolver algum tempo, ver tudo que o 1000 graus nos dá. O que o 1000 graus, eu não tenho um forno de alta. Eu vou poder fazer cerâmica? Claro que pode. Por que não? Eu não posso fazer a cerâmica em 1000 graus utilitário. Mas o resto, quanta coisa eu posso fazer? Eu posso fazer luzes para minha casa. Eu posso fazer cachepôs. Eu posso fazer escultura. Eu posso fazer... Gente, cada um tem o seu, né? Eu posso fazer decorações para parede. Eu posso fazer azulejos. Eu posso fazer painéis. Olha, quanto painel bonito existe. Não precisa ser só de 1000 graus, só de baixa. Nós podemos também fazer em alta. Mas por que não fazer em baixa? O que nós temos que ter? Quando a gente vai trabalhar em 1000, a gente tem que saber o que vai fazer. Então nós temos que ver cerâmica, nós temos que ver esmaltes, nós temos que ver o que nos dá. Por exemplo, eu quero fazer porcelana artística. Aquela louça que eu compro, aquilo ali é 1000 graus. Aquilo ali é cerâmica, porque é uma peça cerâmica. Eu pinto porcelana. Ótimo, maravilhoso. Mas que porcelana que você pinta? Você pinta uma porcelana branca? Você pinta uma faiança? Então, o que é o conceito? Porque o porcelana para nós é só a branca, né? É só a caneca. É uma característica de uma porcelana, de uma massa.
Tá? Então, quando eu vou pintar a porcelana, eu já tenho que ter esta caneca pronta, eu já tenho que ter o prato pronto, eu já tenho que ter a louça pronta. Tá? Aí eu vou pintar o quê? Porque ela já vem pronta com glass. Ela já vem pronta só para a terceira queima. Porque a primeira queima foi o biscoito, a segunda queima foi o glass, que foi a esmaltação, e a terceira queima vai ser aquela queima que é a inferior a 1000 graus. Que é essa que eu venho estudando bastante tempo. Não sei pintar porcelana. Não me dou com pincel para porcelana. Mas eu sei o que a porcelana me leva. Tá? Eu sei como é que eu vou chegar lá na porcelana. Tá? Mas é o seguinte, o nosso assunto hoje, eu já comecei a levar lá para porcelana. Mas o meu assunto hoje, eu recebi assim, 5 perguntas. Posso começar só com a mufla? Eu estou iniciando meu ateliê. Eu não tenho dinheiro para comprar o forno. Eu não consigo comprar o forno. E eu quero começar a fazer a cerâmica, a porcelana, o raku, tá? Então, o que eu faço? Eu posso começar só com a mufla? Pode começar com a mufla. Porque a mufla vai me dar aqueles graus de 1000 graus, a chegar àquela temperatura 1000 graus. Então, a mufla vai me dar, eu posso queimar a porcelana, que eu estava falando para vocês, eu posso queimar, botar o glass, botar o transparente naquela peça de cerâmica que eu fiz. Vamos ver, por exemplo, aqui. Eu fiz essa pecinha, tá? Eu fiz essa peça, ela tá toda quebradinha assim, porque é um estudo que eu estou fazendo nela, tá? Então aqui, eu fiz essa peça aqui. Eu já biscoitei ela já tá biscoitada. Agora eu tô fazendo, porque este processo aqui foi um processo de monoqueima que eu tô fazendo estudo, porque eu nunca fiz monoqueima, tá? Então eu posso fazer isso aqui, depois de biscoitada, num forno cerâmico, que tem gente, eu já falei isso assim várias vezes, tem pessoas que já estão queimando na mufla o biscoito. Só que assim, para tu queimares o biscoito, isso é uma coisa que eu me debato muito. Eu não sou dona da verdade, eu tenho esta avaliação, talvez por falta de estudo, mas eu vou pesquisar. Mas eu tô meia difícil para isso aí, para entender esse processo do biscoito na mufla. Não é que ele não vai queimar, ele vai queimar. Mas ele vai te levar o mínimo 45, 50 minutos. Tá? Para queimar uma pecinha. Ou pequenininhas, não interessa. Então o que tu faz? Se tu leva 45 minutos, tu faz bastante peça, manda queimar num ateliê, que tu não vai estragar o teu forno de micro-ondas e tu vai ter a tua mufla para N coisas. Mas isso, gente, é o meu conceito. Não vou dizer que sou dona da verdade. Mas para biscoito eu ainda não acredito. Por que eu não acredito na mufla para biscoito? E insisto nisso. Porque se eu tô levando agora 6 horas para fazer um biscoito. 6 horas para fazer um biscoito. Que ainda o forno não desligou, já estou em 6 horas, e o forno não desligou, e não vai desligar tão cedo. Para fazer todo aquele processo de queima, de formulação da massa, para que ela entrou dentro do forno, ela entrou uma massa. Ela tem que sair uma cerâmica. Ela tem que estar queimada, ela é uma peça. Como é que se eu vou queimar? Essa é a minha pergunta, gente. Como é que eu vou queimar um biscoito em 45 minutos, 50 minutos numa mufla, se no convencional eu levo mais de 6 horas? Então eu acho que a minha cabeça ainda não conseguiu a descobrir isso aí, se isso aí é real. Eu já fiz queimas, eu não me dei bem. Porque assim, ela queimou. Mas eu
Mal toquei nela e ela se desmanchou. Agora vocês imaginem, faz um brinco. Mal caiu. Claro que se uma peça, uma bijuteria de cerâmica cai no chão, qualquer peça de cerâmica que vai cair no chão, vai quebrar. Mas se uma peça que não tem uma qualidade de queima, cai no chão e quebra. Me prove se não quebrar. Acho que isso aí não. Então essa é a minha avaliação do biscoito. Vamos deixar o biscoito, vamos resolver o biscoito com outros ateliês, vamos queimar fora, que não é uma coisa que tão cara que não dê pra gente aproveitar, né? Que não vai se lucrar naquilo ali. Então vamos utilizar a mufla. Pra mim a mufla é uma coisa assim, ó. Eu sou dependente. Para mim a mufla é principal em tudo, por economia, por dinheiro, por tempo, porque é um processo muito bom. Que eu tenho, na minha frente eu tenho a mufla. Tá? Primeiro, eu tô aqui, eu tô na mufla. Porque se eu quero ver uma cor, eu vou ali, aquilo ali é rápido. Aí eu posso pintar a peça, ó. Por exemplo, ó, eu posso pintar, que eu tô começando a pintar, tá? Então, isso aqui eu fiz uma monoqueima, eu vou só explicar essa pecinha aqui, vou só abrir um parênteses. Eu fiz essa peça, tá, em cerâmica, quebrei ela porque eu queria esse processo, porque eu tenho um estudo dentro dele, e eu fiz um liner, vou só mostrar para vocês. Eu fiz um liner e risquei ele, né? E risquei ele todo, das cores que eu queria. E agora em cima deste, aí botei a queimar. Eu queria ver este liner, se ele realmente ia queimar. Ele queimou a 1030, tá? E ele deu um bom brilho, tá? Então ele é um esmalte de alta, mas ele já conseguiu, quando queimar mesmo em alta, ele vai ficar muito bom. Bom, agora me perdi no que eu tava, no meu raciocínio. Então assim, vamos voltar lá deixa eu... Me perdi no assunto, desculpem. Então, o que eu vou fazer no meu micro? Eu quero ver se essa esmalte aqui vai dar certo. Então, eu fui ali no micro, em 5, 10 minutos, eu fui ali, né, cheguei, vi o tom daquela cor que ele tinha ali, vou pintar ele e vou botar ele no micro. Só que agora eu vou fazer vários tonzinhos, tá? O que eu vou fazer? Então aquela cor aqui que vai me dar, eu já testei no micro e ele me deu. No micro ele me deu a cor essa aqui. Eu pintei, eu queimei ela lá no micro. Então agora eu posso pintar ela e levar ela pro forno. Tá? Então a pergunta era o seguinte, ó. A pergunta era a seguinte: posso começar só com a mufla? Pode, deve, e ela é boa. Ela é boa. Ela me dá um trabalho rápido. Ela me dá um bom trabalho. Quero ver uma coisa aqui, só vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó, é um esmalte de baixa, feita por mim, que eu queimei no micro-ondas. Ele não tá perfeitinho? Olha aqui, ó. Aqui tá coisa ali, ó. E aqui. Eu queimei ele no micro-ondas. E ele me deu fiel cor, brilho, ficou com textura legal. Ele tá muito boa. E por que eu não posso fazer esses vasinhos? Por que eu não posso fazer bijuteria? Por que eu não... Quer dizer que, se eu quero ganhar dinheiro, se eu preciso, tô necessitado, todo mundo tá precisando de dinheiro, né? Não tem essa que não precise. Ah, não preciso. Claro que precisa. Para alguma coisa se precisa, né? Eu posso não precisar para comer, mas eu posso precisar para outras coisas. Eu posso até para a minha realização, pelo meu prazer, pelo fazer, né? O meu trabalho. Então, pode começar? Eu comecei assim, ó, eu comecei eu já disse para vocês, fazem 12 anos que eu trabalho com a mufla. 2 anos, não chegou a 2 anos. Eu já tinha a mufla 1 ano e pouco, quase 2 anos, eu acho. Quando eu conheci o Nelson Lixa, que o Nelson foi a pessoa que desenvolveu a mufla no Brasil. E num congresso, no CONTAF,
em 2012 ou 13, alguma coisa assim. Nós nos encontramos e ele estava dando uma palestra sobre a beleza, as belezas da múfula. E aí ele perguntou para a plateia se alguém conhecia, se alguém já conhecia a múfula. E eu fiquei meio assim, não quis falar. Aí a minha amiga do lado, a Graça, que tinha ido comigo, nós tínhamos ido pro Contaf juntos, e aí a Graça Antunes diz assim, ela aqui, referiu-se para o Nelson, e disse assim, ela aqui já trabalha com. E aí nesse meio tempo, né, nesse tempo, a gente já começou a conversar, e ele fazia, eu vendia as múfalas dele, claro que ele vendia em outros lugares, mas eu amei aquela história, e comecei a fazer os cursos de múfla, fiz bastante cursos, saí bastante. Claro, eu tinha bem menos que hoje, né? Quer dizer que faz bastante tempo. Hoje eu não sairia mais, não saio para fazer, mas eu fiz muito curso, dei muito curso, tem muita gente que passou por mim nas múflas, né? Então aí depois eu fiquei só no meu trabalho e continuo até hoje. E ganho assim, eu fiz muita bijuteria, vendi muita bijuteria, eu já mostrei para alguém que já assistiu aqui a minhas lives, eu já fiz muita bijuteria com a múfla. Eu faço para teste, ela é excelente, tá? Inclusive essa semana uma pessoa me chamou perguntando assim, ó, que ela quer começar, ela vai começar a trabalhar na cerâmica. Ela se aposentou e quer começar nas artes, na cerâmica, no vidro, até 1000 graus. Ela quer começar até 1000 graus. E aí ela quer que eu ajude a ela a montar o ateliê dela. Eu disse assim, olha, eu posso te ajudar, mas cada um tem, não sei se eu seria a pessoa certa para ajudar ela a montar, mas pelo que eu sei, nós vamos caminhando juntos. E aí ela não tem forno, mas ela quer comprar um forno, gente, e olha, eu vou contar para vocês. Ela quer comprar um forno e ela não está achando forno para vender. Porque graças a Deus, o Congresso Contaf e mais os outros ateliês que estão se desenvolvendo por aí, estão dando olha, uma explosão de ceramistas, que é um espetáculo, gente. Então, assim, ó, será que eu começando com um ateliê de cerâmica, será que eu vou sobreviver? Eu faço em 30 anos. Ninguém vai ficar 30 anos se não dá certo. Então, tu vai trocar de coisa, tu vai achar outra, né? Tu não vai também fazer cerâmica e só dar de presente, ou senão ficar com a casa por aqui de peça de cerâmica. Então tu tem que, como se diz, tu tem que desovar aquilo. Seja para presente, seja... Quem é que tá falando? Oi, Clotilde. É que às vezes eu chego perto e consigo. Tudo bem, Clotilde. Então assim, ó, aí ela perguntou se ela poderia começar, vamos voltar lá, ela poderia começar só com a múfula. Pode. Então assim, ó, se ela não for fazer cerâmica, faz vidro. Vidro, gente, vidro é fantástico. Vidro é assim, ó, vidro é... Ó, alguém chegou, boa noite, Vivi, eu enxergo de longe, mas dá para enxergar alguma coisa. Então, assim, ó, quem tá no vidro, a porcelana, tu vai pintar, quem pinta porcelana, que assim, ó, tem tanta aula, tem tanto curso de porcelana branca, tá? Então tem tanta coisa aqui, o decalque, né? Para fazer N coisas de queima. Então, ela vai começar, ela não está conseguindo comprar um forno, porque ela não está achando, né? Então, realmente está difícil. Eu vou dizer para vocês, eu tinha um forno para vender, eu tinha um forno pequeno, eu já tinha comprado ele usado. Quando eu comprei, ele tava legal, mas tinha que dar uma repaginada nele. Eu mandei arrumar.
E eu fiquei com ele, eu não sei se foi 21 ou 22 anos. Eu vendi ele mês passado. Tava novinho, porque eu fiz todos os cuidados, que agora depois eu vou explicar para vocês o que eu faço. O que eu faço, tá? Então, assim, ó, voltando lá a minha amiga que me ligou para ver se eu ajudava ela a montar o forno, a montar o ateliê dela, porque o ateliê tu pode montar dentro da tua casa, que nem eu tenho o meu dentro da minha casa, né? Eu peguei um quarto, que é um quarto de uma das filhas que não moram mais em casa, que não tem nem mais nenhuma, mas deixei um quarto reservado. Então, o que eu fiz? Eu fiz aquele quarto de meu ateliê. Vocês observem, é cheio de prateleiras. Primeiro, quando eu vim pra cá, quando nós nos mudamos, que as gurias saíram de casa, que casaram e foram embora, tinha muito guarda-roupa. Então, eu peguei os guarda-roupas delas e montei dentro desse quarto. Ali eu chamei um cara, botou prateleirinhas, tirou as coisas do guarda-roupa e botou só prateleira, então ficou armários. Aí eu já melhorei mais um pouquinho, comecei a vender mais alguma coisa, porque a gente sempre vende, viu, gente? Sempre vende. O que eu fiz? Eu coloquei aquelas prateleiras atrás. Eu comprei, fui numa loja, comprei as guias aquela para colocar, comprei uma madeira bem simplesinha, a mais barata que tinha, comprei uma tábua daquela de 2,70 metros, tirei 2 metros para cada prateleira, e as pequenas, os 70 que sobrou, eu fiz outra prateleirinha do lado para identificar os óxidos, só para identificar os produtos. E em cima eu botei minha matéria-prima, que vocês olham ali, né? Então eu tenho, nem sei quantas prateleiras, 2, 4, 6. Eu tenho 8 prateleiras. Então, eu tenho 8 prateleiras que me custou, assim, as tábuas, se não me engano, as tábuas não custou R$50 cada uma. Então, o que eu fiz? Essas prateleiras todas que eu fiz, esse ateliê que eu montei aqui, foi dinheiro que eu juntei, que eu vendi, foi dinheiro que eu adquiri das minhas vendas. Com o auxílio da múfla, com o auxílio do forno, com o meu trabalho. Então, dá para viver. Se não desse, quanta gente de nome nós temos aí que vive só da cerâmica, gente. Quantos ceramistas maravilhosos. No Nordeste, por exemplo, quanta coisa linda nós temos. Em São Paulo tu vê maravilhas, aqui no Rio Grande do Sul tu também vê, e assim tu vai Santa Catarina. Santa Catarina tem aqueles ceramistas lindos. Eu estou falando desse pessoal onde eu conheço, né? Belo Horizonte tem coisas lindas. Lá na Amazônia, quer dizer, então a cerâmica dá. Claro, a gente tem que estudar. A princípio, antes de fazer o bol, eu tenho que saber quais são as técnicas que existem dentro da cerâmica. Não é pegar o barro e fazer, nós temos que entrar dentro do barro, nós temos que ficar enamorados desse processo. E isto é um namoro. E é um namoro legal, porque assim, ó, a gente vai indo, as peças a gente vai passando a personalidade da gente. Eu lembro quando eu comecei, eu nunca tive eu não gosto das coisas certinhas, assim, sabe? Aquelas coisinhas bem... Mas é eu que não gosto. Eu tenho uma filha que tudo tem que ser suave, o guarda-roupa dela é aquilo assim, ó, cor, tudo. Eu já não sou assim. Quer dizer que é a mesma coisa a cerâmica. Eu comecei a fazer a cerâmica e eu sempre dava uma entortadinha. E sofri muita crítica, muita. Mas eu não me abalei com aquilo, sabe? Aquilo não me preocupava. Porque o que eu tinha que saber, se aquela cerâmica que eu fiz, ela tinha qualidade. Se ela estava torta, ou ela estava zenga, cada um vai dar o conceito que quiser, aí é um problema de quem olha. Mas eu tenho que saber o que eu tenho que saber. Se eu sovei bem a massa, se eu abri bem a massa, se eu respeitei o processo
cerâmico. Eu abri a massa e já vou fazer o balde, já vou fazer o bol, já vou fazer o prato. Aquilo tudo assim, ó, é no oba. Não é assim. Ninguém levanta e liga o motorzinho e fica sem respirar o dia todo. A cerâmica é a mesma coisa. O vidro é tudo que se faz. Pode ser tortinho, pode ser, não pode ter ponta, não pode estar rachado. Se quebrou, não vende, não bota para vender. Mas se você fez uma queima e ele quebrou e aquele rompimento que houve da cerâmica, seja lá a razão que teve, Brenan, olha, gente, não sei se vocês já foram no Museu do Brenan. É uma coisa espetacular. Sabe que assim, ó, ele era um gênio. Ele era um gênio. Se você vê, tem peças dele lá, que assim, ó, que ele mesmo dizia, tinha 7, 8 queimas. Quanto mais quebrava, quanto mais entortava, quanto mais isso, mais ele punha elementos ali. Então ele incorporava aquilo ali ao que ele enxergava. Então a cerâmica, aí vai dizer, mas é Brenan. Não interessa. Alguém fez. Eu também não posso ficar, eu não quero me comparar com Brenan, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que cada um tem a sua posição de colocar o seu produto, a sua arte, a sua demonstração. Uns fazem de um jeito que fica lindo, como é que isso aí fica tão bonito, tudo torto? Ou tudo muito certinho, ou tudo muito isso, aquilo. Só que é o seguinte, ó, antes de vocês verem o final, você tem que saber como é que ela foi feita, como é que eu vou fazer, como é que eu vou amassar, como é que eu vou queimar. Tô eu de olho no forno aqui, que chegou no meu... 1 minuto que eu vou desligar meu forno. 1 minuto. Porque eu coloquei ele no manual, então não, eu quero ele que seja exatamente no tempo que deu. Então, primeiro eu tenho que pesquisar, saber, entender, conhecer. A gente tem que aprender como fazer aquela peça, como secar aquela peça, como queimar, como transportar aquela peça. Não se pode transportar de qualquer jeito, porque ela vai romper, ela vai quebrar. Até mesmo ela pode estar assim, ó, molhadinha. Fez a peça, espera a peça descansar, vamos dar um respiro para aquela peça, para a gente poder movimentar aquela peça. Use uma madeirinha como suporte para aquela peça não sair do lugar, não se deformar. De repente eu quero ela bem certinha. Mas aí eu vou botar no forno, ela entortou tudo. O forno entortou. O forno não entorta nada. O forno não entorta nada. Quem fez o processo mal feito fui eu. E ele se entortou lá. Por quê? Eu não deixei ela descansar, eu não trabalhei ela direitinho. Então, vai ser o forno que quebrou? Não. Quebrou no forno. Quebrou no forno porque se fizesse tudo... Caiu aí para vocês? Estão vendo? Porque aqui deu uma caída e aí voltou. Qualquer coisa me dê um sinal. Então, agora, esse assim, ó, vamos lá voltar. A pergunta era assim, ó, se a pessoa pode, vamos voltar lá na mufla para mudar o assunto. Se a pessoa pode partir do zero? Pode. Mufla, para mim, num ateliê, é o bem necessário. Para ver cor, para ver a agilidade de algumas peças. Por que se eu posso fazer uma peça na mufla que vai me dar uma esmaltação em 10, 15 minutos, que vai me dar uma esmaltação como eu fiz essa aqui, ó, na mufla. Fiz isso aqui na mufla. Se eu botar lá aqui no outro forno que vai me levar 4, 5, 6, 7, cada um vai ter o seu processo de queima, por que eu vou gastar tanta energia elétrica? Por que eu vou gastar tanto tempo para queimar essa pecinha?
que o que acontece? Nesta aqui eu posso fazer uma peça só e queimar. Naquele outro, eu tenho que encher ele. Eu não posso botar esta pecinha para queimar uma pecinha só, porque eu estou precisando só dessa. Então, tem a sua mufla. Não é tão caro que vocês... Olha, no Mercado Livre tem. Vocês podem procurar em qualquer lugar. Tem. Existe. Já não é história de não ter. Existe mufla. Tá? Então, tem para comprar. Vou comprar de ti. Não é isso. Eu estou falando na qualidade, o que a mufla nos representa. Então, pode começar do zero. Eu estou assim, ó... Esse meu estudo que eu faço do Até 1000 Graus é voltado para as pessoas que não têm qualificação na cerâmica. Então, eu tô pensando, eu tô falando, eu tô voltada para as pessoas que estão iniciando. Porque há 30 anos atrás, eu também não sabia o que era isso. Mas eu não tive a chance de ter hoje as facilidades que a gente tem. Eu não tinha um forno que hoje eu posso programar ele para fazer N patamares. Não existia isso. E mais, era muito pouco o alcance para a gente comprar um forno. Todos os primeiros fornos que eu tive, eu sempre comprei forno de segunda mão. E me achei muito bem, muito obrigada. Hoje, graças a Deus, eu comprei todos os fornos que eu tenho. Eu já comprei 2 fornos grandes de vidro. Pago com o meu dinheiro. Eu só tenho um forno de todos que eu tive vários. Eu só tive essa mufla que eu ganhei do Humberto. O resto não, o resto tudo eu paguei com o meu ganhar do meu ateliê. Porque eu investi nele, eu fiz alguém falou, não estou conseguindo entender, o curso de 1000 graus, Antonina, é muito completo. Muito obrigada. Quem é? A Viviane. Muito obrigada, Viviane. Então, assim, ó, por que eu estou fazendo este curso? Este curso que eu estou fazendo, que eu vou continuar, que eu vou aprofundar e pretendo chegar longe na coisa, para acompanhar aquelas pessoas que estão começando a fazer a cerâmica. Se tem alguém que possa pegar alguma coisa, alguma dica que eu der, ótimo, muito obrigado, porque a gente também está aprendendo com todo mundo, né? Basta sair na rua para aprender. A gente aprende com os netos pequenininhos. Eu não domino nada de internet. Os meus netos já dão um baile para mim. Então, eu acredito que não seja só eu. Eu acredito que a maior parte das pessoas sejam assim. Então, comecem do zero com uma mufla. Quem não puder comprar, quem não tem condições de comprar, não é condições econômicas, eu estou falando, são condições de não ter o produto. Porque realmente está difícil. Tem, claro que tem, mas tu tem que entrar numa lista de espera. Tu não sai assim e compra, eu vou ali que nem no supermercado, vou ali comprar 1 quilo de carne, vou ali sair e comprar um forno. Tu não compra. Não sei em cidades grandes, eu não moro em cidade grande, eu não sei em São Paulo, deverá ter, não sei, eu não posso dizer o que eu não sei. Mas eu acho que também não é tanto assim. E mais, a gente tem que ver o que aquele pessoal que está vendendo o forno, o que nos apresenta. Não? Então, nós temos que ver outra coisa, nós temos que estudar o nosso forno. Nós temos que saber que tipo de forno eu vou comprar. Eu, por exemplo, eu iniciei com um forno de panela. Hoje eu não compraria um forno de panela de maneiras alguma. Mas por que eu não compro? Porque eu estou toda ruim da coluna, eu não vou poder me abaixar. Eu não estou dizendo que o forno de panela não seja bom, é maravilhoso. Mas eu não compraria, porque eu não tenho condições físicas de trabalhar com aquele forno. Não que ele não seja bom, não que ele não seja excelente. Eu hoje só tenho o forno, por exemplo, o forno de vidro, todos eles é estilo panela. Por quê? Porque o vidro, o melhor do forno de vidro, é ter a resistência na tampa.
Mas isso aí eu vou falar depois, tá? Então, tem várias assim, ó, tem variantes aqui. Como tem lá no micro-ondas, como tem no forno pequeno, como tem no forno grande, como tem no forno de panela, né? Então, existe uma gama que eu tenho que descobrir qual é o melhor para mim. Não é comprar qualquer um e deu. Ah, eu vou comprar um forno. Eu quero fazer vidro, eu quero fazer só 1000 graus. Gente, a diferença é tão pouca entre um forno de 1000 graus e um forno de alta. Esperem mais um pouquinho e comprem até 1250. Ah, mas aí eu não posso fazer vidro. Ah, mas aí eu não posso fazer porcelana. Ah, mas aí eu não posso... Não. O forno, gente, vocês podem comprar de 1000 hoje. Trabalhe e pense em ir lá na frente. E pense, mas se der para comprar, isso é conselho que eu dou, viu? Eu conselho que eu dou porque eu padeci não, é que eu não tinha condições de comprar. Eu nem acho que eu nem conhecia, na verdade, quando eu comprei lá, há um monte de tempo. Então assim, ó, talvez eu não tivesse nem condições de comprar naquela época. Então o que eu comprei? Eu comprei um usado. Qual é o problema de comprar um usado? Não tem problema nenhum. Não desmerece ninguém. Bem pelo contrário. Vamos aprender num velho, porque se eu der um burro na água, eu dou com uma coisa mais barata. Eu não preciso estar lá no top. Eu tenho que ter qualidade. Eu tenho que saber. Primeiro eu tenho que saber o que eu estou botando dentro daquele forno. E se eu não puder também comprar o forno, queima. Fora. Tem ateliês que fazem isso aí. Ah, é caro. Gente, se um forno, por mais barato tudo que esteja, custa 10 mil reais, vocês não vão gastar 10 mil reais num mês, em 2 meses, para queimar fora. E com essa queima de fora, vocês vão capitalizar. Vocês vão poder barganhar preço. E vocês vão vender. Porque vocês acham que, eu tô queimando fora, tá muito caro. Mas o quanto é que custa uma resistência? Quanto é que custa o horário de trabalho? Um forno que tu põe a queimar, eu boto queimar hoje, queima todo dia. Quer dizer, que eu liguei ele de manhã, eu enchi ele, eu trabalhei. Comecei 8h30, 9 horas. Eu vou lá desligar o meu forno, lá 4h30, 5 horas, 6 horas. Ele está incandescente, então ele está todo ocupado. Ele vai girar à noite. Se ele tiver muito cheio, vocês não vão abrir esse forno de manhã. Vocês não vão tirar essa mercadoria de manhã. Por que vai acontecer? Se ele não tiver com baixa temperatura lá, 100, eu vou abrir com 200. Depois eu vou contar uma história do abrir com 200, o que eu fiz. Então assim, ó, eu vou abrir com 200, aí tu abre e ele começa a clac, clac, clac. Por que ele vai fazer? Ele vai craquelar ali. Porque ele tem um choque térmico que vai dar problema. Então, o que vai acontecer? Vou perder a qualidade daquele trabalho que eu levei horas para fazer, para secar, para fazer, tá? Então, é caro a queima fora? Depende. O que vocês consideram o caro? O que ele vai me trazer? Qual é o retorno que eu tenho? Qual é o retorno que eu tenho? Porque assim, ó, se tudo fosse assim o fazer, eu vou ali na padaria, então eu não vou lá comprar o pão, porque eu posso pegar 1 quilo de farinha que me custa R$3 e eu faço pão para 2, 3 dias. Mas eu não faço isso. Por quê? Porque por uma questão de lógica. Eu vou estar ficando fazendo pão, quer dizer, que eu me esqueci que eu gastei o gás, que eu gastei o tempo, né, N coisas. Então é a mesma coisa. Não vou queimar fora porque é caro. Besteira. Estão deixando de ganhar. Então, vocês podem ver aonde que queima mais barato. Aí tem que ver, o queimou mais barato, mas queimou como? Obedeceu todas as regras da queima? Quais são as regras da queima? Eu tenho que aprender.
Quando eu começo no meu ateliê, eu tenho que aprender as regras de tudo. É que nem no micro-ondas. Vocês vão gastar pouco, vão ganhar pouco, não ganhar mais que se tivesse um forno, lógico, porque tudo é proporcional ao que tem. Mas vão indo e vão se organizando e aquilo vai subindo. Então, o que eu posso dizer do forno? Quem tem que escolher, quem vê o que é o melhor, é vocês. Não sou eu. Eu faço assim. Não quer dizer que o que eu faça seja certo. Mas no meu conceito, na minha andada, na minha caminhada, eu estou fazendo isso há 30 anos e estou me dando bem, graças a Deus. Estou me dando bem assim, ó. Talé que eu fui convidada para fazer essas lives, que eu primeiro morria de medo. Hoje não, hoje já tá legal, eu já estou gostando, eu ouço muito comentários, eu tenho muitas perguntas, que claro que muita coisa eu não vou saber responder. Tem coisas que, por exemplo, falar de monoqueima, eu não vou responder monoqueima, eu não sei, gente. Eu vou falar em porcelana? Não vou falar em porcelana. O que eu vou falar em porcelana? Eu vou dizer para vocês, isto sim eu sei, a que temperatura vocês queimam, a temperatura que você deve queimar, o esmalte que vocês devem usar, o veículo que vocês devem usar. Isto sim, isto eu posso dizer que sei, porque eu estudei isso aí. Vamos, por exemplo, vamos falar lá no Sagaro, vamos falar no Raku, vamos falar no decalque. Então, são técnicas que eu estudei para saber. Então, eu tenho que responder isso aí. Mas eu não posso responder, vou pintar porcelana. Não posso pintar, eu não sei nem pegar um lápis para pintar, não sei nem pegar um pincel para pintar. Como é que eu vou diluir aquele esmalte? Eu sei, mas eu não tenho a habilidade da pintura. Mas eu tenho aquela habilidade de ter estudado e ver como é que se faz. Eu não sabia fazer placas. Eu tomava ali um pau para placa, era um horror. E eu conhecia já o Tássio desde do primeiro contato lá que eu fui. E eu fiquei encantada com o trabalho dele. E eu fui juntando, gente, eu vou ser bem sincera. Eu fui juntando, eu fui me organizando e convidei 2 amigas e fomos para fazer. Fomos para o ateliê do Tássio para aprender a fazer placa. Graças a Deus, eu aprendi a fazer placa com o Tássio. Então a gente tem que aprender com os outros. Eu não sabia esmalte, eu não sabia, mas amava o esmalte. Fazem 10 anos que eu sou aluna do Nelson, assim, ó, uma aluna chata. Ele é maravilhoso, entendeu? Então, eu fui estudar. Hoje, claro que eu tô começando. Claro, entendeu? Mas eu sei fazer um esmalte. Eu sei o que é um esmalte de alto, eu sei o que é um esmalte de baixa. E nós ceramistas, gente, tem muito ceramista, tem muita gente fazendo cerâmica que não identifica um alto do baixo. Isso é muito feio. Isso é muito feio para um aluno, para um pessoal que está fazendo um esmalte, está fazendo uma cerâmica, está fazendo um bol, está fazendo isso, e lá na queima não sabe o que é uma baixa ou uma alta. Não sabe identificar um esmalte. Vai aprender. Vai estudar. Não adianta querer passar a mãozinha. Ela vai passar. Não. É feio. Tu chegar. Eu só sei ligar o motor do meu. Eu só sei ligar o meu forno. Como você sabe ligar seu forno? Tem que aprender a limpar o forno, tem que aprender a impermeabilizar as placas. Tem que saber as diferenças, tem que saber o volume de massa que vocês põem ali dentro. Aí vai assim, o meu forno não tá durando, tá estragando, tá isso, aquilo. Esmalte, forno, se tu não cuidar, ele quebra. Se tu não cuidar, ele se estraga. Vai encher demais um forno, vai lá saturar, coitado do bicho que fica horas e horas queimando, e depois tu vai lá que tá com pressa e vai lá e abre. Não. Vamos pensar. Olha assim, ó, eu fico meia... como é que assim, ó, parece que eu tô querendo me impor.
Não, eu não é me impor. Eu estou querendo fazer com que as pessoas que estão começando se acordem e leve a sério, porque é uma coisa legal, é uma profissão. Ela não é menor do que um médico, ela não é menor que um advogado, ela não é menor que ninguém. É uma profissão. Eu escolhi aquela. Vai me dar dinheiro ou não vai me dar? Aí é outra história. Eu que vou determinar o rumo que eu vou fazer. Se eu vou querer trabalhar só com baixa, eu vou trabalhar só com baixa e vou ganhar dinheiro só com baixa. Mas eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar, eu tenho que saber misturar, eu tenho que saber hidratar uma massa. Ah, secou. Ah, pois é, eu abri o pacote e quando eu vi ele secou. Vai aprender a secar, a cuidar ela. Fecha bem. Tu tá com ela? Bota um pouquinho. Tu tirasse um pouco de argila dali. Tu não vai usar ela hoje ou amanhã. Pega meio copinho de água. Bota ali dentro e fecha bem. Ah, mas eu vou umedecer. Vai umedecer a argila. Porque aquela umidade com aquele saco fechadinho, o que vai acontecer? Ela vai te dar aquela umidade que ela precisa. Que quando tu não cuidastes, porque tu fosse desatento, não fechasse ela direito, né? Ah, porque eu não sei como. Ah, outra coisa, se tu vai usar daqui a mais um mês, bota ela dentro de um balde, bota meio balde de água e bota ela ali. Aprendi com o meu professor Nelson Lixa. E funciona. Eu não perco nada. Ah, eu não gosto de reciclar. Por que tu não vai gostar de reciclar? Vai aprender a fazer direitinho. Tirou a sobrinha daquela, bota separado. Não vai botar no mesmo pote. Bota no mesmo plástico. Põe separado, pega um rufufu que toca ali água ali e fecha. E vai trabalhar com ela, e vai sovar, e vai abrir, e vai fazer o que der. Mas não vai botar fora, porque se tu botou fora é dinheiro. Ah, eu não gosto, pois é, não tem nada de não gostar. Se tu assumiu, tu tem que assumir. Se tu tem que ser consciente contigo. Tu tem que ser honesto contigo. Teu trabalho é o que tu representa. Não adianta. Se tu não levar a coisa a sério, se tu não... Ah, eu quebrei, eu não sei... E além de tudo, passa trabalho. Olha, tu morder pela mão dos outros é brabo. Não é orgulho. Só que se eu tiver capacidade, eu posso morder pela mão dos outros quando eu não sei. Quando eu tenho dificuldade, eu tenho que, de repente, a gente tem que fazer. Mas se eu tenho condições, se eu assumir uma coisa para fazer bonito, para fazer bonitinho, se eu for fazer tortinho ou não tortinho, não interessa. Eu tenho que fazer que essa massa esteja bem aberta, bem sovada, com o tempo dela, dentro do processo dela. Não adianta, gente. É muito comum a gente ficar assim, ó, hoje eu vou para aula, eu vou fazer 10 peças. Que maravilha. É um gênio. Sempre o exagero não vai te dar qualidade. Como eu digo, vamos mamar esta peça. Vamos curtir essa peça. Não adianta tu fazer 10 peças. Eu quero fazer bastante. Ou eu quero pintar bastante. E aí tu pinta aquilo de qualquer jeito, e aquilo vai, que aí tu não presta atenção nos pincéis, tu tem aquele pincel para todos. Eu hoje até fiz um videozinho que eu mandei pro Humberto. Todo o processo de como fazer no pincel. Eu sou muito chato nessa parte do pincel, porque eu lavo meus pincéis com sabonete branco. Aí me pergunte por quê? Não sei. Eu comecei com branco e acho que o branco tu vai passando o pincel ali, tu tá vendo que ele tem a cor, tu vai vendo se tem ou não tem esmalte, e depois eu lavo ele, eu não lavo ele na pia, tá? Eu lavo ele por partes. E depois o que eu faço? Eu seco ele com secador, para depois poder guardar direitinho, né? Bom, agora eu vou andar recém, gente, não sei nem que horas são. Alguém me passa quantas horas tem aí, porque eu não tenho nem relógio. Já tenho forno. Aqui, ó. Essa é muito boa.
Já tenho o forno. Ótimo. Maravilhoso, que bom. Preciso da múfula? Foi o que eu disse da recém. A múfula é uma coisa, eu preciso. Eu preciso. A múfula tem perigo? Não, não tem perigo. Vai ter perigo de quê? Né? Então, falta 10 minutos. Obrigada, Vivi. Então, assim, preciso da múfula? Eu acho que se precisa da múfula. Para aquilo que eu já disse para vocês. Eu economizo tempo. E coisa, eu já falei assim, já falei bastante da múfula, então assim, quem não tem tá perdendo. Quem não tem tá perdendo. Isso eu digo há anos. Qual o forno ideal para a cerâmica? Até 1250, eu respondi antes lá. Eu sou da teoria, se eu posso comprar, eu custei muito a comprar, porque eu não tinha condições de comprar. Mas hoje que eu tenho condições de comprar, eu não compro mais um forno, a não ser até 1250. A mais eu não compro porque não vou usar mais do que isso, tá? Porque aí vai já ter outra história, a mais do que isso. Eu uso sempre mesmo o Cone 6. Então assim, a pergunta foi se eu uso o forno, se devo de usar. Se pode, compre. Vocês, neste forno de 1250, vocês vão fazer o vidro, vocês vão fazer até 1000, tudo até 1000, todas as linhas até 1000, e depois que vocês começarem a descobrir que vocês dominarem aquela técnica, as técnicas até 1000 graus, vocês vão ter vontade de fazer uma de alta, que é muito mais bonito. Ela é muito mais bonita. Nós não podemos negar isso aí. Pelo menos eu acho. Tem pessoal que trabalha a vida inteira só com alta, com baixa e faz maravilhas. Faz maravilhas. Então, o que eu preciso da alta é para quando eu for fazer utilitários. Isso sim. Aí já é outro processo acho que até já se comentou quais são as desvantagens da baixa para alimentos. Primeira coisa é a seguinte: se vocês fazem um prato, tá? Vocês fazem um prato em baixa, queima em baixa. Se vocês botarem um molho de tomate ou um molho que tenha vinho, vocês vão ver. Ou se vocês lavarem, vocês vão ver que ele craquela tudo ali. Ele craquela. Então, aquele craquelado, aquilo ali vai começar a infiltrar, aquilo ali vai começar a mofar, aquilo ali vai começar a cortar. Não sei se vocês já observaram, o uruguaio tem muita cerâmica bonita, só que eles usam praticamente com a sua baixa. E eu até o ano passado, eu tive uma ceramista excelente no Uruguai, né? E Montevidéu, e ela veio conversar comigo, nós nos encontramos, a gente se conversou pela internet, aí ela marcou comigo, e aí nos encontramos lá no hotel que eu estava, e ela comentou assim, ela falou sobre a história, as dificuldades que eles têm de começar a introduzir eles fazem, não estou dizendo que eles não fazem, mas a maior parte não faz. Mas é o seguinte, não sei se vocês já observaram, quando vocês compram caneca no Uruguai, aquelas canecas em seguida craquelam e eles soltam. A minha mãe era uruguaia, então ela tinha muita caneca do Uruguai, e foi uma coisa sempre que a gente observava, entendeu? Que assim, ela em seguida encraquela. Existia muito, aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado, quando começou o desenvolvimento de Gramado, eles tinham cerâmicas, eles tinham um processo cerâmico lá, e em seguida, eles tinham lojas lindas, se vocês observarem, hoje não tem mais lojas de cerâmica, porque eles foram proibidos de fazer, exatamente por causa disso, porque eles vendiam canecas, vendiam utilitários, e essas cerâmicas, era de baixa, e ele craquelava, e aí dava esse processo. Não sei se você sabe disso aí, mas isso aí é verídico, viu? Isso aí é real.
E vocês, quem vai a Gramado pode observar. Hoje não existe mais aquelas casas que tinham, que a gente comprava aquela quantidade de aparelho de fundir. Quem não teve no Rio Grande do Sul um aparelho de fundir? E por que não aparece mais? Porque se tem agora, é só em alta. É proibido pela Secretaria da Saúde, pelo Anvisa. Tá? Deixa eu ver a última coisa, porque já tô... Ah, qual o forno para vidro? Gente, nós não podemos negar que o ideal seria um forno para cada técnica. Mas isso aí né? A não ser quem tenha muito dinheiro e que mora na Arábia, que possa... Né? Eu acho que nem os ateliês têm isso aí. Não sei também, não conheço tudo, mas... assim, ó, o forno para vidro, o ideal é o que tem a resistência na tampa. Eu já tive, porque como eu trabalhei com muito vidro, eu tive já 2 fornos muito bons, só para vidro. Mas o que acontece? Eu quero fazer uma cerâmica, não posso. Eu posso fazer uma cerâmica de baixa, mas eu já não posso mais fazer outra coisa. Então, e num forno de 1250, que é o que eu tenho hoje, eu queimo vidro normal. Só que o que eu faço? No meu forno, porque existem vários patamares legais, ideal para trabalhar com vidro. Mas eu tenho um processo meio diferente. Eu penso assim, ó, se o vidro, o ideal, a queima tem que ser rápida, por que no micro-ondas? Por que na mufla, a queima de vidro na mufla é muito superior que um forno convencional? E eu não estou dizendo que assim, eu acho, ele é superior. Uma queima de mufla, uma bijuteria de mufla feita no forno de micro-ondas é muito mais bonito, tem muito mais brilho. Por quê? Porque ele vai rápido. O vidro, ele é líquido, então ele quer rápido, ele se desenvolve rápido. Ele é o inverso da porcelana, da cerâmica. Então, eu trabalho, então o que eu faço? Eu tenho um programa diferente para o meu vidro. Eu queimo o vidro muito rápido e custo baixar. Mas isso aí é fazer uma curva que qualquer um faz. Ah, eu não sei fazer a curva. Gente, quando você comprar o seu forno, vá aprender. Se não tem mais, não sabe de quem é que comprou, vai pro Google, vai aprender. Não vão ficar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu concordo que vocês não mexam na eletricidade. Aí sim, é uma coisa que vocês têm que ter cuidado. Mas aprender a fazer uma curva, sobe tantos minutos por tantos segundos e assim vai subir. Aprender a fazer a curva inverso é de raciocínio, é de pensar. E quem pensa acerta. Mas se eu não quiser pensar, aí é outra história. Aí é uma escolha minha. Tá? Mas que eu tenho condições de fazer, todos nós temos. Todos nós temos isso aí. Todos nós iniciamos. Todos nós passamos nossos trabalhos. Todos nós passamos nossas dificuldades. Mas eu tenho que estudar. Eu tenho que dominar. Por exemplo, eu digo isso porque, por exemplo, eu não entendo nada de internet. Mas eu tenho levado pauleira. Mas eu estou aprendendo. Eu estou contratando professor para me ensinar. Será que precisa? Preciso. Porque hoje a história é essa aí. Então é a mesma coisa no ateliê. Vá aprender a lidar com o seu forno. Vá estudar. Vá comprar não tem um forno de novo? Compra usado. Tu não vai ficar menor do que ninguém. Eu comprei um forno lindo, maravilhoso, grande. Aí eu não sei mudar. Aí eu vou encher ele. Quando é que eu vou encher ele? Começa pequenininho. É preferível que eu começar pequenininho e ir embora e subir a escada degrau por degrau do que tu ir lá em cima, cair e terminar com a história. Gente, eu acho... última coisa. Posso usar... A pergunta era assim, ó. Posso usar o mesmo forno da porcelana para o vidro? Sim, sim.
Única coisa que... Isso aí é um tabu. Isso aí é um tabu os porcelanistas, que não sei se está certo, que me desculpe. Isso aí é um tabu assim, ó. Isso aí é ranço. É ranço. O que vocês têm que fazer? Você sabe que o forno de vocês vai a 1000 graus. Você sabe que a porcelana queima 780. Por que não usam o mesmo? Qual é o problema? Vocês têm que ter o quê? Cuidado na limpeza. E mais, vamos pensar o seguinte. Vocês queimam uma cerâmica a 1000 graus. Aquilo fica incandescente. O que sobrou de sujeira? Vocês podem me dizer que sobrou alguma coisa de sujeira? O que sobrou da sujeira? O que vai sujar a tua porcelana? Tu impermeabilizou a tua placa com caulinho. Então, o que tu tem que fazer? Tu tirou a tua peça. Gente, aprendam a fazer isso. Aprendam. Tu tirou a tua peça do forno, as tuas peças do forno, vai lá, pega aquela placa e limpa, lava. Lava, passa aspirador, tira tudo. Passa paninho, passa aspirador e toque a porcelana de vocês em cima. Não tem por que não fazer. Eu não posso usar. Não existe isso. Ninguém vai me convencer que não. Porque não é eu convencer é vocês pensarem. Então eu vou ter um forno, gente. Eu vou ter um forno de porcelana. Uma coisa cara, uma coisa boa, que dá um monte de dinheiro para usar só a porcelana. Eu não vou poder fazer mais nada, eu não vou poder queimar um vidro. Por que não vai queimar um vidro dentro de um forno de porcelana? Por que não? Se ele ainda está na mesma temperatura. Vocês têm que ter o cuidado de quê? Das placas de vocês. Eu tenho infinitas placas. Tenho mesmo. Tenho bastante placa. E muito bem cuidadas. E vou te contar, eu só quebrei uma placa na minha vida. Por falta de atenção. Então eu tenho as minhas placas pro vidro. Tenho as minhas placas. Olha, eu tenho placa. Até quando eu vou queimar, que eu não gosto. Porque eu não gosto porque eu gosto muito da cor, mas eu não gosto porque ela é suja. É da terracota. A terracota mancha as placas, que é um nojo. Eu não gosto. Como também não gosto da tabaco. Aquelas pintinhas da tabaco mancham tudo. Mas é eu que não gosto, gente. É eu que não gosto. Então, assim, mas eu queimo pra fora. Mas se as pessoas me trouxerem, eu vou queimar tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou botar aquelas placas que eu tenho, eu vou limpar. Eu tenho um senhor que de vez em quando eu chamo ele, como eu não tenho, por causa dos meus braços, eu não tenho mais mobilidade nos meus braços depois que me quebrei. Então é o seguinte, eu chamo ele vem aqui, eu tenho uma área aqui na frente do meu ateliê, eu pego, ele vem pra cá, ele passa a manhã inteira. Dona Antonina, quantas placas faltam? E ele fica lixando, e ele fica tirando aquelas coisinhas da tabaco que eu fico furiosa, mas o que fazer? Mas eu queimo, porque a pessoa que me trouxe, que me contratou, gosta daquilo ali. Agora, porque eu não gosto, eu não vou fazer? Não é assim. Né? É que nem assim, vou montar o ateliê, eu não gosto disso. Se montou um ateliê, se montou um ateliê para dar aula, tem que gostar de dar aula, tem que gostar do barro, tem que gostar da sujeira, tem que gostar do todo, tem que gostar de sair tarde, tem que gostar da exigência do aluno, porque o aluno está sempre querendo mais. A gente, como aluno, é sempre a criança, quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu vou pagar minha aula hoje, mas a aula de cerâmica tá cara. Mas lá no cabeleireiro, eu sento bonita, maravilhosa, ele me cobrou tanto. Muito mais cara do que uma aula de cerâmica. Não estou dizendo que não se vá, não é isso. Mas são os valores que se tem. Então eu estou pagando para a aula. Então eu tenho que fazer 10 peças. Porque aquelas 10 peças eu posso vender e tirar aquela aula que eu paguei caro. Então não é assim. Não é assim. Vamos fazer uma peça, vamos pintar uma peça e vamos pintar direito, gente. Vamos fazer decente. Não vamos para lá para explorar o professor, coitado. Mas cada um é um. Gente,
Foi um prazer enorme. Tô amando fazer, passando um pouquinho que eu sei. Mas eu quero sempre dizer para vocês, é uma pesquisa que eu faço. Eu tô mostrando para vocês, eu tô mostrando a minha alma, o meu eu, o que eu fiz. Se eu fiz certo ou fiz errado, eu não sei. Mas uma coisa eu disse para vocês, o que eu fiz, eu procurei fazer sabendo. Se eu vou montar um forno, eu sei o que eu vou fazer. E eu tenho obrigação, porque as pessoas estão me pagando para fazer isso aí. Eu tenho obrigação de fazer certo. Mas também tem o outro lado. A pessoa também que manda fazer, a pessoa que quer fazer, a pessoa que quer abrir o ateliê, tem que aprender. Eu também aprendi. Eu também dei uns burros na água, como eu digo. Tá? Então, gente, fica o meu abraço para vocês. Espero que tenha contribuído. Não sou dona da verdade. Não sou de maneira... Eu só conto a minha experiência, a minha vida que eu fiz. Tá? Mas ganhei dinheiro, viu? E ainda tô ganhando. Não posso me queixar. Não vou ficar rica, não vou parar, mas eu posso ir para São Paulo amanhã. Tá? Beijos para vocês.